E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do Seu Narrador para mais um vídeo. E voltamos a contar a história de Lenda dos Cinco Anéis, iniciando com o século II. Lembrando que o século II, para quem não conhece, é um século bem menor do que o século I. Então, vai dar poucos vídeos, possivelmente entre 2 ou 3 partes apenas. Então, isso é bom porque nós vamos acelerar no tempo, mas vai ter menos partes, logicamente. Para quem não assistiu a história de todo o século I, é muito bom que você assista, pois vai fazer você entender a história do século II. Então, tentem ver aí os vídeos que eu vou botar na descrição. Primeiro é o século I inteiro para vocês verem tudo de uma vez. E os outros links eu vou explicar no final desse vídeo. Então é isso, vamos para o século II. Século II, ano 101. A morte de Togashi. Togashi morre e Furukusai assume como o novo campeão do clã Dragão. Porém, Furukusai na verdade é o Kamin Togashi. Ele apenas falsificou sua morte e mudou de nome e identidade, se tornando outra pessoa, pelo menos aos olhos dos outros. Esse ato não foi feito apenas uma vez. Togashi vai continuar a realizar isso por um bom tempo. Então, o tempo inteiro vai mudar o campeão do clã e continuar sendo Togashi. Isso possivelmente é uma estratégia do Togashi para que ninguém desconfie o porquê ele vive por tanto tempo. E para quem não sabe exatamente o porquê ele vive por tanto tempo, será explicado daqui a alguns séculos. Ele não utiliza essa questão de mudar de identidade apenas para se fingir ser o dono do clã Dragão. Uma coisa que ele também faz é se disfarçar de Inu, um encapuzado simples que se infiltrou em uma das cortes imperiais e começou a conversar com o imperador Hantei Genji e falar sobre passado, sobre futuro. Então, ele utilizou isso para passar sabedoria para as outras pessoas também. Século II, ano 102. O desaparecimento de Doji. Mesmo que tenha perdido sua imortalidade quando caiu na Terra, Doji, assim como todos os caminhos, tiveram uma longevidade maior. Então, com mais de 102 anos, Doji já havia passado por muita coisa. Ela viveu bem mais do que seu marido Kakita, mais do que seu irmão Hantei, o próprio Shiba, que morreu no próprio dia do trovão, e ela também não tinha mais Shinzo, que havia partido com seu clã para longe. Então ela estava mais solitária do que nunca. A única coisa que o sustentava é que ela viajava regularmente para a casa dos seus últimos irmãos ainda vivos. Porém, as viagens foram ficando cada vez menores, pois Bayushi desapareceu e também teve Akolo, que faleceu. Então, as viagens dela ficou apenas visitar Togashi, indo até o dragão. Mas, como já foi dito, no ano de 101, Togashi falsificou sua morte. E quando Doji chegou até os portões, ela só recebeu a notícia de que Togashi havia falecido. Então ela retornou à sua casa. Então, como um piscar de olhos dos 8 Kamins que caíram no Nijendor juntos, apenas ela e Hida restaram. E ela não visitava Hida porque ele morava muito distante, com viagens cansativas, e ele tinha muito o que fazer ainda. Então, a única coisa que restou foi ela sozinha, sem ninguém, solitária. Então, uma vez enquanto estava caminhando pelas praias de Kyuden Doji, o palácio da família Doji, quando o sol estava para se pôr, ela ficou em uma rocha perto do mar, apenas com as águas das ondas batendo em suas pernas. Doji observou o pôr do sol do local que ela havia criado e feito seu lar. Então as águas se elevaram com o pôr do sol,
e bateram nas rochas onde ela estava. Mas quando a água recuou, Doji já não estava mais lá. Seu corpo nunca foi recuperado. Há quem diga que ela não morreu. As lendas dizem que ela se tornou parte do oceano quando as ondas a cobriram. E com isso, as rochas onde ela ficou pela última vez se tornou um lugar sagrado para o clã Garça. Sempre quando um novo samurai se torna campeão do clã, ele passa uma noite inteira por essa praia, procurando a sabedoria de Lady Doji e rezando para que ela guie ele. A maior dessas rochas ficou conhecida como Descanso da Senhora, e elas eram decoradas com flores durante o Festival do Crisantemo, onde donzelas colocavam essas rosas por lá. E isso é um evento formado por todos os clãs de Rokugan. As superstições dizem que as mulheres que contribuírem com essas rosas, elas terão sorte no amor. Muitos séculos depois, Lord Lua teria sido acusado de ter sido o causador da morte de Doji. Dizem que, ao chegar ao pôr do sol, ele atraiu com sua voz ela para o mar. E por isso teríamos perdido esse caminho. Mas, se isso é verdade ou não, não é revelado. Doji Nyo se torna um novo campeão do clã Garça após a morte de Doji. Século II, anos 103 a 106. Nada de relevante acontece, menos que algumas teorias dizem que na verdade Kuni Nakaru, aquele que pesquisou sobre a mácula, teria morrido na verdade este ano, sendo atacado por uma horda de zumbis nas Terras Sombrias enquanto investigava algumas coisas. Mas não é exato se ele morreu do ano de 100 ou 105. Século II, ano 107. O Relâmpago. O Templo do Relâmpago é fundado. Quando os Mantis chegaram às ilhas, eles começaram a explorar ela e dizem que 7 samurais durante esse ano acabaram por encontrar uma nova ilha e lá descansaram. Todos eles tiveram o mesmo sonho com Ozano-O, onde ele lhe mostrava uma visão do futuro, onde o clã Mantis, o louva-a-Deus, se espalharia por todas aquelas ilhas, o continental de Rokugan e além, para o longe. A última imagem desse sonho, que mostrava uma prosperidade para aquele pequeno clã, era de um imperador do louva-a-Deus, governando um império a partir de um palácio de diamante. Eles ouviam a voz na sua cabeça que era Ozano-O falando: da cidade do relâmpago, o Mantis crescerá. Então o grupo foi acordado por um relâmpago, e no local onde ele atingiu, foi fundada e criada o Templo do Relâmpago, que posteriormente veio a se tornar a Cidade Relâmpago. Século II, ano 108, campeão de Esmeralda não Garça. Pela primeira vez, uma pessoa que não é da Garça se torna o novo campeão de Esmeralda. Esse foi Akado Saito, que venceu o 4º torneio de Esmeralda. Século II, ano 109, nada relevante acontece. Século II, ano 110, o clã Texugo. História diz que o Hantei, o primeiro, viu quando o clã Kirin partiu uma possível ameaça para aquelas terras. Então ele teria, antes de sua morte, passado essas preocupações para o seu filho Genji. E tudo o que o imperador tinha pensado se tornou realidade. As terras foram invadidas, o clã Leão repeliu o ataque e tomou parte daquelas terras. Mas mesmo assim, pelo clã Leão não estar habituado pelaquela terra, não entender nada sobre o local e não ter como cuidar 100% dessas novas terras, tendo que também cuidar das suas próprias, o Hantei Genji percebeu que precisava de alguém que conseguisse fazer aquela tarefa de uma forma melhor.
Então ele fez uma disputa de força entre diversos samurais. Aquele mais forte cuidaria das terras do norte para que mantesse toda essa questão da segurança dessas terras e, posteriormente, de conter alguma invasão que venha do norte com um desafio de força. Então diversos samurais participaram. E entre os dois principais candidatos nós tínhamos Hidedomogo e Shinzo Mako, um Kirin que não havia partido. Ao final desses testes, Domogo foi o vencedor e pôde criar o seu próprio clã menor, a qual ele batizou de Texugo. Genji batizou o Domogo agora como Ishiro, deixando de lado o seu nome Hida. Então esse clã novo nasceu para cuidar das passagens do norte. Século II, anos 111 a 140. Pequenos acontecimentos. Em 112, Asako Shukan começou uma enorme tarefa de padronizar o sistema de arquivos dos registros do templo dos Asako. Então, por causa dessa questão de ter trabalhado tanto para desenvolver esse padrão, ele foi elevado a uma família vassala, que é tipo uma pequena família de ajudantes, digamos assim. E aí nasceu a família Shukan. 115. A fortaleza ancestral do clã Texugo é construída e a família Ishiro é fundada. Porque o Domogo já possuía esse nome Ishiro, mas agora ele começou a passar para frente e criar pessoas assim que ele batizava com esse nome. 119. Asako Shukan termina finalmente a sua tarefa de padronizar toda a biblioteca ali dos Asako, os registros. E essa metodologia é aplicada em todo o clã Fênix. Ele também recebeu a ajuda de alguns Otomo, Ikoma, Doji e Mia. E por causa disso, eles receberam uma fidelidade da família Shukan. 127. Hiruma morre. Figura que foi tão importante para a construção do clã Caranguejo. 129. A relíquia chamada de Olho do Oni é encontrada pelos Colates. Eu já falei antes do Olho do Oni, quando falei sobre os templos que eles criaram, mas foi apenas nesse ano que eles finalmente encontraram esse olho. E isso foi encontrado na Montanha Crepúsculo. Como eu disse, não se sabe de quem era esse olho e como ele foi criado, como ele foi usado. Antes dos Colates, é claro. 130. Nasce Soshi Saibankan. Gravem o nome de Saibankan, pois ele é uma figura importantíssima para o sistema da justiça de Rokugan. Ainda em 130, é nomeado o primeiro grão-mestre dos elementos. O nome desse primeiro grão-mestre era Kaeteru. O grão-mestre dos elementos é nomeado pelos dragões. E ele é uma pessoa, normalmente Ronin, que não possui ligação com nenhum clã e que foi abençoado com um poder elemental muito maior do que qualquer outro Shugenja. Esses que se tornam grão-mestres recebem o título de Naka. Então é o nome dele, antes do nome dele se fala Naka. Então nesse caso era Naka Kaiteru. Esse título não é passado exatamente tipo, morreu um, já vem outra pessoa com esse título. Não, às vezes fica centenas de anos sem nenhum Naka existente. Até onde se sabe, nós temos 4 Nakas registrados nas histórias de Lendas 5 Anéis. Em 136, nasce Doji Hatsuyu. Essa é uma figura que também foi essencial, assim como Saikaiban, para a justiça do Império. Todas as leis e essas coisas. 137. É construído o mosteiro Garan Kokon Muhui. E chega o fim a primeira parte do século II. Não esqueçam de conferir aí as descrições e falarem aí nos comentários o que vocês gostaram. Na descrição vai ter link sobre coisas que eu comentei, vai ter link de músicas, vai ter link de uma campanha muito legal que eu já fiz sobre Lendas 5 Anéis. E também vai ter um link especial que eu quero que você confira, que é do meu RPG. É um link onde vai contar
o que vai ser o RPG que eu estou produzindo, todo o sistema que estou produzindo. E também vai ter um link de ajuda, você que quer ajudar o canal, assista uma playlist que tem todos os vídeos do canal, estão aí na descrição, tá? Isso para que o algoritmo do YouTube possa detectar que tem gente assistindo, que tem tempo sendo passado, então você coloca essa lista para tocar, deixa ela muda aí e vai deixando ali ela tocando no seu computador, ok? Então isso vai ajudar muito para que o canal comece a ser monetizado. Então aqui quem falou com vocês foi o Lúcio Luciano e fui.